Alô, atenção, fofoletes. Deixa eu só testar aqui. Cadê? Ao vivo aqui, segundos o cacete, mano. Tem que começar agora essa porra aqui, tia. Vamos lá. Quero só ver se tá funcionando, se tem 20 segundos de atraso, como é que funciona. Ah, agora sim. Eu tô aqui com o meu. Agora é um ótimo momento para você inserir anúncios. O YouTube tá indicando aqui para adicionar anúncios aí para vocês se fuderem. Pra vocês ficarem vendo a, a live aí com determinado tempo. Tô assistindo aqui, acompanhando a live para ver se tá tudo funcionando no meu notebook. Sensual. E, cara, primeiro uma boa tarde a todos aí. A gente, enquanto eu estou fazendo essa parte de configurações, cara, eu tô sem tempo até para cagar direito, né? Porque é muita coisa para fazer, muito compromisso pessoal. E aí eu tô tentando organizar um horário para ver se eu consigo voltar a fazer as lives de manhã cedo. Pretendo fazer as lives às 8 horas da manhã, mas ainda não consegui. Porque, cara, tem muita coisa para fazer ainda por enquanto de configuração. Mas depois eu pretendo voltar às lives às 8 horas da manhã, tá? Então, por enquanto, vai ser horários aleatórios e tudo mais. Antes da gente continuar, Fofolete, se eu quero adicionar a imagem aqui, ó. Olha a imagem, que bonito, rapaz. O bom é que esse QR Code aqui dá pra ampliar na sua cara, ó. Dá pra ampliar, deixar aqui no meio da minha testa. Se eu quiser, ó. Eu posso botar no meio da minha cara. E aí vocês se virem aí, tá? Ó, QR Code dinâmico, né? Você tem que ficar usando. Pra você ser membro do canal, você tem que ficar que nem um louco aqui, ó. Usando assim, ó. Peraí que eu. Deixa eu tentar pegar o QR Code aqui. Então, o bom é que o QR Code aqui é dinâmico aqui. Dá pra fazer ele pequeno, fazer ele grandão. Dá pra fazer ele maravilhosamente bonito, né? E outra coisa lá, ó. Cadê? Não, peraí. A estátua do Batman lá, ó. Ó, o Batman lá, ó. Sabe o que o Batman faz depois da meia-noite? Ele bate punheta, exatamente. Ah, e outra coisa, na xícara dos deuses, tá? A doutora Camila P2P, tá? Para os clientes dela esse mês ela vai sortear uma caneca, que é essa caneca aqui, tá? E essa caneca aqui é toda excelente. Qual a tarefa de toda semana? Bitcoin é a moedinha da praia. Estocar e acumular Bitcoin no fundo dos deuses aí, fundo do poço. E basicamente é isso, tá? Então aqui nós estamos com a caneca da doutora Camila aqui. E agora a gente vai dar o zoom in aqui, ó. Que delícia, aproximação, frente a frente. Vamos deixar aqui meio termo para vocês apreciarem aí o Batman lá atrás. O Batman todo fudido, né? Que nem nós que estamos sobrevivendo ao mercado, né? O Batman todo fudido. Muito bem, o som tá legal, o vídeo tá legal, tá tudo funcionando de boa aí para vocês, não tá estourando nada. Vamos lá para imagens aéreas do gráfico. Gráfico do Bitcoin na tela para você. Com números grandes aí para quem mexe no celular, no poderoso celular, magnífico celular. Dia extremamente importante para fazer trade no próximo dia, ou ainda hoje à tarde. Nós temos, pessoal, e depois nós vamos falar sobre o maior risco do mercado cripto, desse bear market que nós estamos passando. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre o risco que nós temos pela frente, tá? Antes só deixa eu ver uma coisa aqui, ver se tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando, beleza, tá tudo funcionando. E vamos colocar o seguinte aqui, ó. Médias, né? Nós temos a média de 14 dias. A média de 14 dias, que é essa média mais curta. Que quando o cenário ele tender a ficar um pouco melhor, nós vamos ultrapassar essas 2 semanas de prejuízo. Essas 2 semanas, esses 14 dias. Quando a gente geralmente melhora a situação do mercado, ou o mercado ele tende a dar uma acalmada depois que a gente passa de 2 semanas em média com um mercado um pouco mais otimista, tá? Ou com barras de rompimento desta média de 14. Então a média azul que vocês estão vendo aqui é uma média de 14 dias simples. Aliás, essa é a exponencial, perdão. Ela dá mais valor para as últimas 2 semanas, tá? Ou os últimos 14 dias. Nós temos aqui, pessoal, esta média, que é a média 59, que é uma média de 8 semanal ajustada para gráfico diário. Nós temos o nível da água, tá? Que tem a média 80 de longo prazo e a média 80
a média de 8, aliás, de 8 semanas, que é a média que eu mais respeito no mercado, né? Então nós temos que passar de uma fase de breve melhoria aí do estado do mercado para ele tentar sair de uma condição de tendência de baixa, tá? Hoje, se a gente bater o olho no Bitcoin, em todos os gráficos, basicamente, exceto o dólar, nós estamos com o mercado com maior probabilidade de continuar caindo. E aí agora eu quero trazer para vocês os dois principais triângulos simétricos que estão se formando, tá? Nós estamos formando um triângulo simétrico aqui, nesse gráfico aqui, ok? Eu estou muito de olho já desde domingo em pegar e captar oportunidade de trade nessa região, certo? E eu quero ver também no gráfico do Ethereum esse triângulo simétrico aqui no gráfico de 1 hora que vem se formando, tá? Então nós temos um conjunto aí de cenários que eu vou adicionar aqui para vocês, que é este cenário aqui, o triângulo simétrico, onde tem mais de 3 toques, né? Essa LTA, bem tímida, e nós temos essa LTB também, com mais de 3 toques, também bem tímida, né? E eu quero captar o primeiro movimento de saída desse triângulo, tá? Então, por exemplo, no curtíssimo prazo, se você prestar atenção aqui, a gente dá um zoom aqui, ó, peraí. Nós estamos com Inception. Vocês já viram o filme Inception? Onde o cara sonha dentro de outro sonho, dentro de outro sonho? Pois é. Nós temos um Inception aqui, ó, de triângulos simétricos, tá? Então nós temos esse triângulo simétrico dentro desse triângulo simétrico. Então nós temos hoje uma inside bar que está próxima de tomar uma decisão no curto prazo, que pode levar o preço no curto prazo a vir trazer aqui para baixo, tá? Nessa LTA aqui de baixo. Então o trade que eu estou tentando, que eu comentei ontem com vocês no Instagram, é justamente apostar a favor da tendência de baixo do Bitcoin no primeiro momento, captar o movimento para baixo, então apostar que o Ethereum venha a cair primeiro, ele venha a testar essa LTB e provavelmente perder essa LTB para retestar esse fundo aqui de baixo, ó, tá? Então um dos alvos que eu quero pegar para tentar capturar esse mercado lateral é pegar um mercado de acumulação lateral para o preço fazer o quê? Continuar a tendência anterior, que é qual? Baixa. Por quê? Porque o dólar está em tendência de alta. Então a primeira coisa é entender o seguinte, o dólar segue em tendência de alta, segue fazendo topos e fundos ascendentes, segue subindo. Ou seja, o dólar é mais quisto do que ativos voláteis no presente momento. Entendendo isso, entendendo essa dinâmica, né? Entendendo que o dólar está ganhando valor ainda perante o restante a outros ativos, os ativos tendem a se desvalorizar. Se a gente pegar, então, as últimas sequências de várias horas, né? A gente pode dizer e pode assumir que, olhando a média de 14, se ela não conseguir fazer o rompimento para cima, ou seja, a média de 2 semanas, ela não conseguir romper para cima, a gente vai ter mais provavelmente uma semana de baixa para vir retestar esse fundo anterior dos 17 mil dólares, que eu espero que seja o nosso fundo principal do BTC para esse ano, tá? Eu espero que ele consiga se segurar e que, por mais que tenha um triângulo simétrico aqui, ele venha no máximo até a região aí da perda temporária dos 17 mil, toca nos 15 mil e volta a subir, tá? Bear trap nessa região. Então eu estou tentando identificar uma oportunidade de possível reversão aí desse mês de julho, e eu estou na expectativa dele conseguir fazer o rompimento do triângulo simétrico primeiro para baixo, porque seria positivo. Ele faz essa última afundada, né? E aí o mercado comprador começa a entrar de novo nessa região. Por quê? A gente precisa romper para apostar em long, tá? Para apostar em alta, seria interessante primeiro o rompimento desta média de 14 dias aqui, pelo menos para conseguir uma semana de alta, ou 2 semanas de alta, ou 3 semanas de alta, tá? Então, quando o preço ele rompe a média de 14 dias, ele geralmente inicia uma mini tendência, né? Que ele entrega alguns dias de alta, né? Seja às vezes uma semana de alta, como aconteceu aqui. Aqui foi umas 2 semanas de alta, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Então, quando ele rompeu a média de 14 dias, ele conseguiu trazer para nós praticamente uns 27% de lucro em 16 dias. Deu um swing trade curto, né?
Então, essa é uma média que eu preciso para apostar em long, né, apostar em alta do ativo. Eu preciso que ela tenha o rompimento desta média no curto prazo. Porque se ela rejeitar o rompimento dessa média, tá? Se ela rejeitar o rompimento dessa média, infelizmente nós vamos ter mais uma região de long squeeze, que seria capturar os apostadores de alta que já estão tentando entrar e alavancar nesse fundo aqui e liquidar principalmente eles um pouco abaixo dessa zona, porque essa zona aqui tem uma alta concentração de ordens de stop loss. Então, capturando aqui, ou no mercado futuro vão ser liquidados, ou vão fechar posições por causa do stop loss. E fechando posições por causa do stop loss, a gente tem o famoso bear trap, que é aquele gráfico que eu amo, né, capturar, que é a barra de reversão, onde ele perde temporariamente o fundo anterior. Então ele perde o fundo anterior, o preço vem e toca uma vez nessa região. Então esse é o primeiro toque. Tá? Toca nessa região. Perde temporariamente essa região novamente. E aí, por causa das ordens de stop loss, a gente tem uma grande quantidade de ordens de compra. Por quê? Porque daí ele vem fazer o short squeeze, né? Então todo o triângulo simétrico, ele acaba ocasionando o long squeeze e o short squeeze. Isso eu já ensinei para vocês várias vezes. Eu já repeti milhares de vezes sobre isso. Já falei sobre isso várias vezes. Então, o que acontece? Nós temos aqui, basicamente, o triângulo simétrico. Ele tende a sair para um lado e vir liquidar o outro, né? Tá? Então, ele sai para um lado e depois ele vem para o outro. Então, eu quero tentar capturar esse tipo de movimento aqui numa possível formação de fundo. Por quê? Porque nós temos uma região também de Smart Money que não foi retestada aqui como resistência e que, na minha opinião, vai ainda ser retestada nessa região. Tá? Então, essa região aqui é um alvo de long que eu quero capturar. Tá? Eu quero tentar capturar um fundo no BTC e arrastar a operação até os $30 mil no BTC, usando o Ethereum. Né? Então, eu uso o gráfico do Bitcoin. Eu uso o gráfico do Bitcoin para operar Ethereum. Né? Então no Bitcoin eu quero que ele caia primeiro, perca esse fundo anterior aqui, traga a ameaça de uma queda infinita, coloca bastante ordens compradoras aqui em cima, stop loss, porque depois no momento quando ele voltar, ele vai jogar o preço rapidamente lá para cima, através da execução dessas ordens para serem liquidadas e fechadas e assim por diante. Então esse é um movimento que eu quero capturar. Então, no gráfico do Ethereum aqui, que me chama bastante atenção, eu já olhando no gráfico aqui de diário, aliás, o gráfico diário, se a gente então vê, ele está dentro do triângulo simétrico, ele tentou fazer uma barra, deixa eu só botar meu setup aqui do setup do nível d'água, que para mim é o melhor setup para swing trade, que é esse setup aqui. Vamos pegar aqui. Ó, pronto. Então, aqui no setup do nível da água, nós estamos na seguinte situação aqui, ó, tá? Então, nós temos no gráfico aqui hoje uma inside bar, que fechou ontem aqui, e hoje nós temos uma outra inside bar, tá? Então, nós temos esse movimento aqui, ele tentou trazer alta, para pelo menos abrir a primeira semana de alta, né? E agora nós estamos com uma segunda inside bar, que a gente tem que anotar ela aqui, tá? Geralmente, ela pode ficar 2 dias assim, né? 2 dias de indefinição, com uma inside bar depois da outra, mas geralmente o terceiro dia a gente tem um rompimento forte. Então é interessante colocar uma linha em cima, uma linha embaixo e ver aonde ela vai conseguir romper amanhã. Se ela romper para baixo e perder a estrutura de 0,5 de Fibonacci desta barra aqui, dá para abrir o short, dá para apostar em queda, no caso, né? Até esse fundo anterior aqui, ó. Na minha visão, tá? Ele vai ficar o quê? Ele vai tocar na média 14 e vai continuar por mais 2 semanas de baixo, na minha opinião, tá? Ele tenderia a fazer isso, né? Com um pouco mais de velocidade, tá? Ou aumenta essa probabilidade bastante. Então, se ele tá tentando manter a região de Fibonacci para tentar entregar mais alta, para conseguir finalmente fazer o rompimento dessa média 14 aqui, ó, dessa média de 14 dias, tá? Se ele romper
esta média e conseguir fechar, aumenta-se em 80% a probabilidade de ele conseguir trazer o preço a subir primeiro para os suportes anteriores. Então ele entregaria umas 2 semanas de alta, talvez até essa região aqui, ó, até os $1.700 aí no preço do Ethereum, né? Eu ainda acho que esse ano ainda a gente vai ver o Ethereum a $1.700 novamente, tá? Como nós estamos a favor da tendência e essa seria uma operação contra a tendência, eu preciso de uma barra de confirmação de rompimento dessa região. E isso que nós estamos falando hoje, e essa live que eu estou mostrando hoje para vocês, essa parte, né, esse conceito, é o conteúdo exclusivo dos deuses que eu quero entregar nos sábados, né? Então, nos sábados, a gente sempre vai avaliar a situação do cenário atual, a gente vai pegar e tentar identificar uma oportunidade de trade, de swing trade, né? Um swing trade curto, que pode ser até day trade, dependendo da velocidade do movimento, né? Mas o que eu estou dando aqui para vocês é uma prévia, tá? Do que vai ser os sábados de manhã do nosso canal. Não vai ser tão focado em cenário macro, mas vai ser mais focado em cenário de trade, tá? Então o que acontece? Nós vamos, possivelmente, com essa inside bar que está se formando hoje, ter um forte rompimento, ou hoje de tarde ainda, ou amanhã, né? Se a barra fechar hoje com essa indefinição, não conseguir tomar decisão, a gente sabe que amanhã vai ser o dia do rompimento. Como ainda está muito cedo, faltam várias horas para fechar o dia, eu ainda tenho a expectativa de conseguir talvez captar um movimento ainda hoje. Por isso que eu estou na frente do PC hoje, que nem um tarado, né? Estou aguardando o rompimento dessa região para ver se ele consegue entregar para nós uma oportunidade semanal de trade. Se ele fazer o rompimento da média 14 para cima, né, romper a média 14, a gente pode ter a oportunidade de abrir long e ficar temporariamente exposto em long, com a expectativa de que no mínimo ele vai conseguir romper esse topo anterior aqui dos 1.281, né? Se ele perder essa região, rejeitar esse rompimento que ele tentou fazer aqui, tá? Eu vou ir apostar contra o rompimento e aí eu tenho a expectativa que ele perca a mínima desse preço aqui e perca toda essa mínima e venha até essa região aqui fazendo um short, né? Uma operação vendida, tá? Como nós estamos em uma região de acumulação aqui embaixo, né? Uma região de congestão aqui, e estamos em triângulo simétrico, com certeza não dá para ficar arrastando a operação por muito tempo, porque, conforme eu já expliquei várias vezes para vocês, quando nós temos triângulo simétrico, nós temos geralmente a ruína, né, dos traders, né? Principalmente dos day traders. Que o preço parece que ele vai fazer um movimento, depois ele faz o outro, né? Então ele vai para um lado e depois vai para o outro. A mesma coisa, ele às vezes o faz rompendo o triângulo simétrico para cima e depois vindo e afundando, faz o famoso Bart Simpson, né? E afunda mais um pouco. Pelas características do movimento do mercado atual, com o dólar subindo, né, eu tenho a expectativa que o preço caia primeiro, faça o bear trap nessa região e depois volte a subir, para que a gente consiga talvez ter o fechamento das últimas 2 semanas do mês de julho, um período de alta, né? Então o que eu gostaria de ver no gráfico do mensal, sendo bem franco aqui, tá? O gráfico mensal eu prefiro que ele faça isso daqui, ó. Ele desça primeiro, volte com sombra, faça bear trap no mensal anterior e aí termine o mês exatamente com um martelo, que é uma barra de reversão, tá? Que seria o quê? No mensal seria assim, ó, exatamente esse fechamento aí que eu desenhei para vocês, tá? Então, o mensal... Eu não quero desligar o PC. O mensal seria isso aqui, ó. No mensal fecharia a barra dessa forma aqui, ó. Se ele perder o triângulo para baixo primeiro, né? Vem, cai forte, segura no fundo anterior, volta. Fecha no dia 30 de julho, martelo. E aí, no mês seguinte, agosto, ele pode ter uma recuperação. Isso pode tudo acontecer nesse mês também, tá? Essa recuperação. Às vezes ele pode fechar a barra aqui em cima, por exemplo, né? Fechar a barra pelo menos até aquela linha laranja, né? Então, mas se ele fechasse um martelo assim, seria muito bom, porque daí em agosto provavelmente a gente teria um rebote aí, né? Ou uma recuperada parcial desta barra grande mensal aqui, tá? Pelo menos até os $1.500 aí, 1.600 ele poderia ir tranquilamente, tá?
ainda esse mês ou no mês de agosto, né? Então o que eu estou tentando é capturar esse fundo aqui, apesar de todo o cenário estar muito ruim, eu ainda tenho expectativa da gente ter uma barra de reversão a qualquer momento, principalmente agora do mês de junho para julho, né? Que é o ambiente que eu gosto de operar, tá? E para isso a primeira coisa é rejeitar essa região, perder essa alta que nós tivemos no dia 4 de julho, romper ela para baixo. Então, seria realmente a gente ter essa característica aqui, ó. É que como eu desenho, aí fica mais fácil para a pessoa poder se preparar, né? Então, perde essa barra aqui, anula essa barra aqui, traz o preço para baixo primeiro e depois parece que o mundo vai acabar, ele faz a reversão, começa a pegar as ordens compradoras e leva o preço lá para cima. E aí no mensal a gente vê aquela característica, né, de barra no mensal que eu comentei com vocês, né? Martelo, tá? Então de hoje para amanhã vai acontecer algum trade específico aí do rompimento dessa inside bar consecutiva que está surgindo aí. É um tipo de barra que eu gosto de entrar geralmente, né? Um dia depois, no caso, né? Ou no dia do rompimento, que pode acontecer a qualquer momento hoje ainda, né? Então nós temos um triângulo simétrico dentro de outro triângulo simétrico. Um triângulo simétrico de mais longo prazo dentro de outro triângulo simétrico curto prazo aqui. Que o triângulo simétrico, na verdade, gente, o triângulo simétrico ele nada mais é do que a inside bar em algum tempo gráfico, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma inside bar de um conjunto de 4 horas. Então, ela é uma inside bar do gráfico diário, tá? Se você pegar aqui, ó, ela é uma inside bar, ó, ou uma barra doji, tá? Uma barra doji que o pessoal chama, uma barra de indefinição. Então, a gente precisa ver o rompimento para onde ela vai romper para ela conseguir voltar a nos entregar uma tendência intradiária ou uma sequência de 2, 3 dias de alta ou uma sequência de uma semana de alta que é um swing trade mais longo, né? Então a gente precisa ver o rompimento dessa barra. E esse triângulo simétrico aqui, ela é uma inside bar mensal ou semanal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela é uma inside bar mensal, tá? Então ela é uma barra, ó, exatamente isso, né? Você pega, ela vai ter essa característica. Ela é uma inside bar mensal. Então ela não fechou ainda, faltam muitos dias para fechar. Provavelmente ela não vai fechar como inside bar, provavelmente ela vai fechar como uma barra de reversão, ou martelo no caso, né? Eu espero que aconteça isso. Rompe primeiro para baixo, depois termina o mês voltando e recuperando, né? Essa barra aqui é uma inside bar mensal. Isso significa o quê? Que se ela chegar no final de julho com essa cara, com essa configuração, e eu acho muito improvável disso acontecer, né? Porque a gente está muito cedo, mas se ela chegar dessa forma aqui, uma inside bar, isso significa que o próximo mês vai ser explosivo, tá? Ou tende a ser explosivo. Tende a ser explosivo. Por quê? Porque a gente já viu algumas vezes ele produzir uma inside bar e produzir outra inside bar. Exemplo. Nesse mês aqui, ó, agosto do ano passado, de 2020. Em setembro de 2020 nós tivemos uma inside bar e nós tivemos uma segunda inside bar, tá? E depois, movimento explosivo. Novembro, alta forte, né? No caso aqui, maio de 2020 e junho de 2020, inside bar, outra inside bar e mês de julho explosivo, tá? Mês de alta forte. No contexto favorável, acima da média 8 semanal, acima do setup da água. Agora nós estamos com inside bar dentro da água, afundando com os preços e o cenário macro afundando. Então o que significa? Significa que se julho ele vir dessa situação inside bar, provavelmente o mês daí de agosto vai ser o mês com mais derretimento mais forte, tá? Que daí vai ser o movimento o quê? Projetado para baixo, explosivo, e aí possivelmente setembro vai ser o mês de reversão. Então sempre é empurrado para frente caso o cenário não vá evoluindo, né? Só que a gente está muito cedo ainda, a gente está no dia 6 de julho, então essa barra aqui eu não considero que ela vai ser uma barra explosiva, tá? Eu acho que ela vai ser uma barra ainda que vai ser construída ao longo desse mês, que é uma barra de provavelmente movimento de martelo, tá?
Para mim, se eu fosse pegar e destacar essa zona de capitulação, tá? Eu espero que aconteça exatamente isso. Eu espero que a média de 14 dias consiga se manter e fechar amanhã, por exemplo, em queda, ou hoje mesmo em queda. Eu espero que esta merda traga o derretimento rapidamente pra gente. E quanto mais rápido, melhor. Vem, traz rapidamente, faz o bear trap na maldita região ali e depois vem rasgando para cima, tá? Então é isso que eu quero. Eu quero que o preço venha para baixo primeiro para formar, consolidar o fundo em 15 a 16, 17 mil, foda-se, quantos mil. Eu quero essa porra desse bear trap. Eu quero capturar essa porra desse bear trap para fazer o trade, tá? Se ele romper amanhã, aí a gente aumenta a probabilidade dele vir primeiro para cima, faz o Bart Simpson e depois derrete mais. E aí postergaria a barra de reversão provavelmente lá para agosto, tá? Então estou torcendo, gosto, espero que ele rompa essa merda desse triângulo para baixo primeiro, porque geralmente a formação de fundo ela age da seguinte forma. A construção de fundo geralmente ela age assim, ó, veio para baixo, consolida e vem rasgando para cima. E aí ele entra em tendência de alta e entrega algumas semanas sequenciais de alta, aquele mês de alta, que fecha desse jeito que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, barra de reversão. E no próximo mês, barra de reversão com inside bar, martelo. E aí no próximo mês ele traz a porrada de alta, né? É isso que eu quero ver, tá? Então, para mim, para todos os investidores de cripto, o interessante seria realmente enxergar isso no gráfico, tá? Eu espero que a gente consiga fazer a barra de reversão. Por que eu acho que vai ter barra de reversão para esse mês, né? Porque o preço já está começando a dar uma segurada e já está ficando muito distante das zonas de smart money. Provavelmente, se a gente for pegar o BTC.1 aqui, se a gente pegar aqui o BTC.1, nós temos aqui, ó, um gap. E esse gap aqui, na minha opinião, vai ser fechado, tá? Então, basicamente esse gap aqui precisa ser fechado. Este gap acabou de ser fechado. Então, o gap anterior, que tem rastro de Smart Money, fechou. Acabou de ser fechado. Anos mais tarde, né? Em dezembro de 2020 surgiu esse gap. Ele acabou de ser fechado, tá? Esse gapzinho aqui é uma estrutura que eu gosto de operar. Então ele levou anos para ser fechado, mas fechou agora. Então, na minha opinião, nós estamos próximos do máximo da... Não do máximo da venda, né? Eu ainda acho que a gente pode evoluir para o ano que vem para a queda de $9 mil. Mas esse ano eu acho que a queda máxima já está bem próxima. Eu acho. E só depende de uma notícia positiva ou um fechamento trimestral positivo para a economia dar uma respirada, né? Por enquanto nós estamos afundando, mas a gente precisa dar aquela respirada, aquele pullback, né, do dólar, tá? Então o dólar vem em tendência de alta, daqui a pouco ele faz um pullback mais forte, e esse pullback mais forte a gente pode ter essa respirada aí nos mercados tradicionais, certo? O restante também, triângulo simétrico, né? Nasdaq fazendo triângulo simétrico, mesma coisa. O ideal é que ela venha, faça o rompimento primeiro para baixo, então traga o preço para baixo, faça o bear trap e depois inicie a alta temporária, né? Que é o respiro que a gente quer pegar, que a gente quer capturar, tá? Então, outra coisa, deixa eu dar uma olhada no S&P 500 aí. Então, vocês viram que fechou o gap e está conseguindo dar uma segurada. Isso é positivo. Ainda existe um gap no mercado cripto em $9.500 ou $9.600 que ainda não foi fechado, tá? Então, o Smart Money pode arrastar o preço até nessa região e os acontecimentos podem fazê-lo até tocar nessa região dos 9.500, que eu acho que vai acontecer o fundo do ano que vem. Eu espero. Mesma coisa SP 500, né? A barra ainda não conseguiu fazer o rompimento dos 14 dias. A única que fez 14 dias aqui foi no dia 24 de junho e logo depois ela fraquejou, ela não conseguiu dar continuidade. Ela foi engolida dias depois pelo mercado vendedor,
Então ele está ainda formando estrutura de tendência de baixa. Isso significa que o S&P 500 também quer derreter. Por quê? Porque ele está rejeitando pela segunda vez o rompimento da média de 14 dias, o que significa que se ele rejeitar essa região, ele pode ainda ficar umas 2 semanas para testar esse fundo anterior aqui novamente, né? E aí arrastar todo o mercado cripto junto e o mercado de ações também, tá? Então, por enquanto, está muito cedo. Dólar subindo. Hoje o dólar é o ativo mais seguro que existe para você proteger o seu patrimônio de um derretimento. E aí, outra coisa que agora eu quero comentar com vocês é sobre isso daqui, tá, gente? A Voyager, né? Ela fez pedido de falência, tá? Contra a falência, por não conseguir quitar os seus recebíveis, pois ela é uma das maiores credoras do mercado cripto. E agora, entre mês de junho e julho, várias empresas grandes do mercado cripto que estavam envolvidas aí, a Celsius, a Three Arrows Capital, a própria Celsius e a Three Arrows Capital, elas pegavam e faziam alavancagem durante o bull market. Então, quando o mercado está muito altista, muito otimista, né? Várias empresas, principalmente empresas de investimentos, fundos de investimentos, o que elas fazem? Elas fazem alavancagem. E como é que elas fazem essa alavancagem? Através de captar recursos que elas não possuem de credores. E esses credores, e esse um dos principais credores de todo o mercado cripto é a tal da Voyager, que é essa empresa que está pedindo falência, tá? Que está fazendo pedido de falência, pois por não conseguir mais pagar as suas dívidas e manutenção de equipe, manutenção de pessoal e assim por diante. O que está acontecendo agora de junho para julho, tá? É algo que, na minha opinião, pode ser um reflexo no próximo semestre do mercado cripto e principalmente para o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Que é conforme eu expliquei para vocês que a gente pode buscar os $9.500 ainda até no ano que vem. Acontece que os caras no bull market, isso se repetiu mais uma vez, porque em 2017 eu lembro que isso aconteceu também. Através a própria BitMEX também apanhou bastante em 2017 para 2018. É que quando nós estamos na euforia máxima, tem muito dinheiro bombando, muito dinheiro entrando para startups, para empresas no geral. E as grandes empresas ou as grandes baleias, o próprio Smart Money, quando eu falo Smart Money, que é o dinheiro inteligente que é produzido pela movimentação desses grandes fundos de investimento, essas hedge funds, como a própria Voyager, você acha que por você ser sardinha, né? Você sabe, uma sardinha estudiosa vai saber menos do que um gestor. Mas, cara, era meio óbvio que em algum momento ia acabar a liquidez do mercado, certo? E aí o meu grande questionamento é, por que essas empresas como a Celsius, como a Three Arrows Capital, pegavam e alavancavam um capital dentro de um período de FOMO, de gamecoins, de shitcoins, de porcarias de startups, de ICOs, ICOs camufladas de NFTs. Por que essas empresas, por que essas baleias, esses grandes gestores de fundo, de investimentos fodas pra cacete, que supostamente sabe para onde a direção do dinheiro vai, e isso é uma grande mentira. Por que eles se alavancaram, cara? Para que pegar dinheiro emprestado e fazer alavancagem durante um período de bull market muito louco e insano? Porque dentro dos ciclos econômicos isso é uma coisa muito comum de acontecer, é uma coisa muito normal. Então o nosso maior risco, e aqui está o título do vídeo, é por isso que eu coloquei o título do vídeo, o nosso maior risco do mercado cripto não é do Bitcoin, tá? O Bitcoin eu botei só a palavra-chave ali, a tag, para tentar captar mais pessoas através da pesquisa do termo Bitcoin. Mas eu tô falando mais do mercado cripto em si, porque para mim o mercado cripto em si ele é camuflado o mercado de startups mais arriscado que o mercado de startups tradicional, tá? É o risco do risco. Hoje o maior mercado mais arriscado do mundo é o mercado, na minha opinião, o mercado de startups, que é o mercado de altcoins, que é o mercado de criptos, que não envolve aí o BTC, tá? Porque o Bitcoin é uma ferramenta, não é uma empresa,
tá? Todas as outras empresas que estão por trás, toda essa gororoba aí que vocês conhecem, tá? Por que que um credor, ele aceita emprestar dinheiro para empresas que queiram se alavancar durante um período de bull market, onde você tem data e hora para o Fed começar a mudar a política econômica global, sair de uma condição de dinheiro sobrando nos mercados, ou dinheiro sobrando na economia pela impressão, pelo afrouxamento quantitativo, né? Ou seja, cara, pela própria fala desse maluco aqui, desse CEO da Voyager aqui, ó, o que ele comentou, deixa eu só ver se eu acho aqui o que ele comentou. Deixa eu ver aqui se ele tem, eu acho que não tá nessa notícia aqui. Aqui, ó. Olha o que ele falou. Acreditamos fortemente no futuro da indústria, ou seja, os caras acreditam no mercado cripto, tá? Da evolução do mercado cripto, assim como todos nós. Mas a volatilidade prolongada nos mercados de criptomoedas e o default, né, que seria a ausência de pagamento do empréstimo que eles aceitaram fazer para Three Arrows Capital e para a própria Celsius também, né? Porque foram 7 empresas desse nível que quebraram. 7 empresas desse tamanho da Three Arrows Capital e da Celsius que estão quebrando. A falta de pagamento que exigiram tomar essa decisão. Essa decisão do quê? De solicitar proteção contra a quebradeira. Ou seja, eles querem tentar, de alguma forma, que algum órgão dos Estados Unidos consiga comprar e manter essa mais uma empresa fantasma, mais uma, né? Essa Voyager está se tornando mais uma empresa fantasma, de toda a empresa zumbi, na verdade. Está se tornando uma empresa zumbi que está sobrevivendo não sei como, que os caras não conseguem ter mais capital, porque eles não estão... São credores, pessoas que com base na confiança emprestam dinheiro para outras empresas se alavancar, na troca de possível receber um juro futuro. Ou seja, um cenário extremamente alavancado dentro de um ambiente que estava em fim de festa, né? Vocês lembram que nos vídeos antigos eu falava de fim da balada, né? Que eu já estava perto do fim da balada. É só você postar no YouTube, procurar Augusto Bax perto do fim da balada. Onde eu fazia uma zoeira de você... É a mesma coisa que você tá na balada. Uhul! Putas! Ferraris, Lamborghinis. Uau, uau. Aí passa sempre um idiota, um moleque idiota de 20 anos com aquele ouro Rolex, imitação do Rolex, ou o próprio Rolex mesmo, com uma Lamborghini na frente da festa, com o nariz empinado lá na casa do caralho. E aí você vê, tá todo mundo na festa, iniciando a festa, e a balada acho que começa às 6, 7 horas da manhã, você já começa a ficar mais perto do segurança, da porta do segurança da balada pra ser o primeiro a sair da balada, né? Sair correndo da balada. Então, o que acontece? A gente tava no fim da balada, no ano passado, e os caras se alavancando, velho. Os caras pedindo 18 mil bitcoins emprestados. Empréstimo de 18 mil bitcoins para essa Voyager, né? Alavancagem em fim de festa é o quê? Prejuízo, quebradeira. Então não tenho... Cara, assim, ó, é impensável o que gestores de fundos de investimentos fazem. Não é porque eles têm bilhões de capital que pessoas e outras empresas deram confiança, né, emprestaram dinheiro e assim por diante, que os caras são donos da razão. Então sempre o conhecimento ele está acima de tudo e de todos. O conhecimento sobre as coisas que você entende, sobre as coisas que você faz, ele está sempre acima de tudo e de todos. Então, cara, se vier alguma baleia no Telegram falar pra você fazer isso, aquilo, foge dessa baleia. Ele não sabe mais do que você, que estuda pra um caralho, que entende das coisas pra um caralho, que tá entendendo essa dinâmica, ele não vai saber mais do que você. Tá? Porque eu e o meu irmão saiu da balada em setembro, eu saí da balada em dezembro, né? Eu saí da balada um pouco mais tarde que o meu irmão. Mas o meu irmão ele foi o primeiro a sair da balada. Né? Meu irmão saiu da balada e eu saí em dezembro. Eu saí 2 meses depois dele, né? E a gente saiu da balada e se escapamos das luzes da balada, do fim da festa, né? A gente saiu antes do fim da festa.
através da utilização de análise gráfica, né? Rompimento de médias, MACD e tal, que são antecipadores. É aquilo que eu digo. O preço, ele é o melhor indicador do mundo. Ele é melhor do que qualquer notícia, melhor do que qualquer informação privilegiada. Saber analisar o preço é uma questão de saber sobreviver e saber também o momento de você fazer dinheiro, né? Então essas empresas com gestores de fundos de investimentos aí com trilhões em mão, sei lá quantos os caras tinham lá, olha só, a Voyager listou ativos e passivos entre 1 bilhão a 10 bilhões. A empresa tem cerca de 1,3 bilhões em criptoativos em sua plataforma e 350 milhões em uma conta chamada para benefício dos clientes, no Metropolitan Commercial Bank. Cara, então o que acontece? Ó, eles têm 110 milhões em mãos ainda, mas eles, se eu não me engano, estão com 500, essa Three Arrows Capital está com 500 milhões de dívida, porque tomou no cu, porque pegou um período de baixa do mercado e uma reversão. Ou seja, os caras são gestores de fundo de investimento, eles têm milhões de capital na mão e eles não sabem fazer uma simples análise. E isso é sério que eu tô falando. Os caras não sabem fazer uma simples análise de tendência semanal. O que é uma análise semanal, né? Você quer saber qual é a direção do mercado nas próximas semanas. Qual que é o segredo máximo para entender isso? Topos e fundos ascendentes no semanal. Topos e fundos ascendentes no semanal. Aqui, dentro de uma estrutura de alta, para ele continuar em alta, ele tinha que ter continuado a subir aqui, ó. Aí fazia sentido se manter nessa alavancagem que essas empresas estavam. Mas uma vez que ele perdeu o topo anterior, que deveria servir como suporte, uma vez que ele perdeu, que aconteceu esta barra aqui, ó, alguém mais experiente em gráfico sabe que isso aqui é uma reversão semanal de tendência, cara. Isso aqui foi o dia, né? Foi dia 3 de dezembro. Foi o dia que aconteceu esse rompimento aqui, ó. Esse rompimento aqui, ó. Tá? A perda do suporte dos 50 mil dólares por unidade. Ou seja, a perda do suporte semanal, ele tinha que ter iniciado uma retomada de alta e perdeu 52 mil. Então o que acontece? Quando você perde a estrutura de alta semanal, isso é uma reversão majoritária de tendência. Do mesmo jeito, a gente precisa, hoje em dia, e eu sei disso, para a gente voltar a ter tendência de alta semanal, pessoal, a gente precisa romper essa região aqui no gráfico do Ethereum. Essa região no gráfico do Ethereum, ó. 2.500 dólares por unidade. É uma região que você precisa ver o preço subir, manter-se acima dele e... Cara, é um negócio muito simples de entender. Ele pode subir até 2.400 dólares que não vai voltar à tendência de alta. Ele só vai voltar à tendência de alta quando ele fizer isso daqui, ó. Testa essa resistência como suporte e consegue manter acima. Aí você tem uma reversão semanal majoritária de tendência. Você tem uma reversão semanal. Os caras, um gestor de fundo, ele não sabe fazer isso. A leitura básica de análise gráfica, de tendência. E quantas pessoas no mundo usam análise gráfica e não prestam atenção numa coisa tão simples, que é só entender a porra da tendência semanal. É ela que vai te dizer, ó, as próximas 8 semanas vão ser de alta. As próximas 8 semanas vão ter probabilidade de baixa. Um conceito muito simples, cara. Tá? Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui no gráfico do dólar aqui. Onde é que estava a resistência semanal? A resistência semanal estava no fundo anterior com o topo anterior aqui. O que aconteceu aqui, ó? Gente, o que aconteceu aqui na tendência semanal? As semanas eram de baixa, certo? Estruturas de semanal de baixa. Você anota o topo, formou um fundo duplo, rompeu, testou a resistência e o suporte antigo como suporte e confirmou. Ele entrou em tendência de alta semanal, porra. Olha só essa semana aqui, ó.
Quando isso aqui vai reverter? Quando o suporte semanal for perdido. Então, quando é que vai acontecer isso? Não sei. Aí surge outro topo aqui. Quando ele perder o suporte semanal. Então, se ele continuar subindo, ele vai entrar em tendência de baixa quando ele perder esse suporte semanal. É um bagulho simples, velho. Tá? Então, significa que o dólar está com expectativa do quê? Continuar por semanas em alta. E o dólar por semanas em alta significa recessão, queda nos mercados voláteis, desinteresse dos investidores maiores em ativos voláteis. Tá? É isso. Aí, qual é o grande risco do mercado cripto hoje? Essa porra da insolvência nas maiores empresas que produzem ou provocam o smart money, que é a maior movimentação do mercado, que provoca as principais tendências, é a insolvência de diversas dessas empresas, uma quebrando após a outra. Aí começa a quebradeira pelas maiores. Começa a quebradeira pelas maiores. Depois vai começar a quebradeira nas menores. Porque se as maiores elas conseguem se alavancar e ter mais capital, essas empresas maiores elas provê liquidez para as empresas menores. E aí começa uma quebradeira após a outra. É uma sequência de quebradeira. Então nós estamos no meio da sequência de quebradeira, pô. Já são 7 empresas de cripto que são grandes que estão quebrando uma após a outra. Aqui, ó. 7 empresas de criptomoedas que suspenderam saques e serviços recentemente. Aí nós temos lá, Celsius Network. É uma companhia de empréstimo. Quem quebra primeiro no bear market? Quem quebra primeiro no bear market? Quem quebra, gente? Primeiro no bear market. Os credores, que são as pessoas que emprestam capital, emprestam os recursos deles para outras empresas se alavancarem, ou outras instituições, ou sei lá o que, emprestar. Tá? Então são os que emprestam. Tá? Na verdade, primeiro são os endividados, né? Os endividados, depois os credores, e depois dos credores aí é a quebradeira geral. Beleza? Aí são das empresas que estão abrindo hoje, aquela startup inocente. Nossa, eu vou abrir minha startup em 2022, o melhor ano de desenvolvimento de startups, onde eu vou ter acesso ao crédito fácil, só que não, porque nós estamos em apertamento quantitativo, então não tem dinheiro para dar empréstimo. É recessão, porra. É contração. Aí você tem a brilhante ideia de abrir uma startup em recessão, em um ambiente de recessão, onde você está vendo as empresas maiores já consolidadas quebrando uma após a outra. Porra! Aí os caras querem milagre, porra. Não adianta o carinha da FTX lá emprestar. Ó, a FTX lá, o dono lá da FTX tentou emprestar uns pila para essas empresas, para elas não quebrar, para elas não terem insolvência. Não adianta, porque a própria FTX pode ter insolvência daqui um semestre. Não adianta. É um buraco sem fundo. É um efeito dominó. As endividadas que foram ajudadas pelos credores, elas quebram, depois elas quebram os credores porque elas não conseguem pagar de volta, quitar suas dívidas para os credores. Os credores é um efeito dominó. Aí depois começa a respingar onde? Em corretoras. Começa a respingar em corretora. Aí começa a quebrar a corretora. Aí depois começa a quebrar banco. Banco parceiro de corretora. Não tem capital de onde tirar. Quando tá em fase de contração, é quebradeira generalizada, gente. Tá? Então a Voyager Digital, a Coinflex, essa Valde aqui que eu não conheço. Tá? Congelamento de saques. Ou seja, os caras não têm dinheiro, porra. Eles não têm giro. O dinheiro para de girar. O dinheiro para de girar. O dinheiro volta para as pessoas que querem proteção. Babel Finance vai pro saco também. Coiloan.
e a Three Arrows Capital, né? Que é um dos maiores fundos de hedge de criptomoedas do mundo. Imagina, ela está com dívida para a Voyager. Ela deve para a Voyager Digital. Então é uma quebradeira uma após a outra, velho. E qual ativo que essas empresas movimentam muito? Tokens USDC, USDT. Aí imagina se os clientes que travam ou congelam seus dólares dentro dessas USDC, USDT da vida, que são nada mais do que empresas que emitem tokens de dólar. No momento que elas recebem um dólar, elas emitem um token de dólar. Imagina se essas merdas quebram. Então esse é um perigo muito grande, cara. A gente tá com um perigo de insolvência muito grande nesse bear market. Coisa que nos outros bear markets não era tão arriscado assim. Agora tá muito maior. Por quê? Porque cada vez mais pessoas passam a confiar o seu capital, a sua reserva financeira, a sua reserva monetária global, o dólar, em empresas que emitem uma ficha, igual uma ficha de fliperama, que representa a porra de $1. Então não dá pra se arriscar na loucuragem assim. Não dá pra ser louco. Entendeu? Toda essa dinâmica, então, ela não me surpreende, porque em 2017, 2018 a gente viu isso, né? Na época, as ICOs, pessoal, o que é a ICO, né? É Initial Coin Offering. É a oferta inicial de moedas de startups. Startups começaram ao invés de utilizar ativos de papel para serem listadas em bolsa, né? Com toda a burocracia para você ser listada na bolsa, as empresas acharam melhor, então, você vender a sua governança, a sua participação, como se fosse seu título público, a sua ação, né? Através do token, que você pode fazer um token em 15 segundos na rede Ethereum, tokens ERC20, e aí você vende participação da tua empresa através da promessa de você receber airdrops e incentivos, como se fossem dividendos, né? Que o airdrop nada mais é do que isso. Ele é uma coisa semelhante a receber dividendos para você recompensar quem confiou no teu protocolo lá no início. Então as empresas, startups, elas utilizam o mercado cripto, que é muito mais fácil e menos burocrático, para você produzir tokens, para você vender esses tokens através da participação de pessoas que querem participar desse crescimento, desse ecossistema dessas empresas. Só que com um nome diferente. Ao invés de ser ação, é um token. É uma fichinha de fliperama. Então, token nada mais é do que uma ficha. O que é um token? Né? O token é quando você vai comprar o direito quando você quer comprar o direito de jogar Street Fighter numa máquina de fliperama, lá na rodoviária, você vai lá e troca com a mulher uma ficha, e essa ficha custa R$1. Então, faz sentido você agora trocar essa ficha e usar ela, começar a girar ela como outras pessoas aceitando R$1, valendo por R$1. Se várias pessoas aceitam aquela ficha de fliperama e lastreiam ela a R$1, todo mundo poderia usar a ficha de fliperama e aceitando ela como R$1. Isso hoje é o token USDT ou USDC. É você aceitar algo que significa o preço igualitário ao dólar, tá? Só que a ficha do fliperama, ela é específica para ser utilizada para jogar a porra de um jogo na rodoviária por um determinado período de tempo. Então ela tem um objetivo, tá? Então, tirando o Bitcoin e o Ethereum e a própria Cardano, que são de blockchains principais, né? Quais são os ativos que valem a pena? Os ativos com blockchain nativa. Esses são os que mais valem a pena especular por longo prazo. Ethereum, Cardano, Solana, sei lá o quê. Aí tem, claro, outros fundamentos, como, por exemplo...
Deixa eu ver, aqui no próprio raciocínio a gente vai se perdendo, tá? Mas aí tem outros fundamentos que atrapalham, né? Por exemplo, a Elrond. A Elrond tem sempre problema naquela porra daquela carteira Mayer lá. Aí, apesar de ter uma blockchain nativa, ser um ativo nativo, não um token, né? Ela não é um token. Ela não tem algo específico para ser utilizado. Ela é prejudicado o seu preço pela ausência de demanda, porque se tem demanda e tem problemas durante o ecossistema para utilizar, a demanda, no momento, para de confiar no ativo e o ativo cai e derrete do infinito. No caso da Cardano, como ela tem nativamente o ativo, ela depende também da confiança da própria comunidade e da entrega dos próprios desenvolvedores para que as pessoas não percam a fé e percam o interesse no ativo. Agora, os outros tokens, agora nós não estamos falando de criptomoedas, agora estamos falando de token. O token, como a própria BNB, a BNB é um token. É um token. Não é uma cripto, é um token. Ela tem a característica específica para utilização, para desconto nas taxas de negociação. Ela tem objetivos específicos de utilização. E, lógico, ela depende, assim como tudo na vida, da base de confiança dos seus usuários para a manutenção dela. Mas ela não é um ativo nativo. Agora, acho que com a Binance Smart Chain talvez seja. Agora não sei se eles estão reformulando, se eles estão criando uma blockchain. Um Ctrl-C, Ctrl-V aí da rede Ethereum. Na verdade, vamos ser bem sinceros, tá? A BNB, ela é o Ethereum chinês. Xing Ling. É o Ethereum chinês. Tá? Que tudo é copiado. E ela foi utilizada muito como um instrumento para captação de recurso financeiro. Tal como o primeiro e principal exemplo, bem sucedido, né? A BNB é o primeiro token, na minha opinião, que foi bem sucedido como utilização para a captação de recursos mobiliários. Tal como acontece com os outros tokens, os outros 10, 15 mil tokens de startups inúteis que querem esse mesmo interesse. Tá? Então o que acontece? Entendendo tudo isso, né? Qual hoje ativo é o pronto? Bitcoin. Ethereum é o primeiro protótipo mais interessante. Cardano é protótipo. Solana é protótipo, que inclusive trava toda hora. Polkadot é protótipo. Tudo em coisa de desenvolvimento. Não está nada pronto aqui. Nada pronto. Então, qual é a maior loucura que você deve fazer no mundo, né? Qual é a maior loucura que você faz no mundo? É querer ganhar dinheiro em cima desse ambiente, querer se alavancar, sem saber o que está fazendo, dentro do mercado mais especulado e que mais tem imbecis por metro quadrado, querendo ganhar dinheiro rápido e fácil, sem entender o que está comprando. E você está colocando a economia de uma vida achando que está comprando merda barata. Porque, por exemplo, para mim a Shiba Inu. A Shiba Inu é uma merda, é uma lata de merda. É uma lata de merda, onde, na minha opinião, só idiotas compram isso aqui. Para hold. Agora, se tu quer comprar isso aqui para especular uma semana, para fazer trade, tá bem, beleza. Você não é um idiota, você sabe o que tá fazendo. E você só quer aproveitar da onda dos idiotas para tentar fazer um lucro rápido. Ótimo. Aí você tá liberado a utilizar. Agora, você comprar e holdar isso aqui achando que isso aqui vai ser o novo Bitcoin, você é um fudido. Você comprar e estocar isso aqui toda semana, cara, a chance de tomar no cu é muito grande. Porque daí no próximo ciclo de alta pode aparecer um outro token de cachorrinho mais fofinho que o da Shiba. Faz o Collie Token, né? Você pega outro cachorro aleatório, fala, bonito, esse cachorro é simpático, é bonitinho, bota um Chihuahua Token aqui. E aí a galera, mas eu não gosto mais da Shiba, porque a Shiba não é mais como antigamente, que ela subia pra caralho, agora eu quero esse 1 quatrilhão aqui de Chihuahua Tokens aqui que vão subir pra caralho. A Flock. Eu vou fugir da Shiba e vou focar na Flock. Pronto, a Flock Nu. Porque o Flock é mais bonitinho que a Shiba. Né?
Olha isso aqui, cara. Eu cheguei em Dubai, eu juro por Deus, em Dubai eu desci da rodoviária, tinha lá... Rodoviária não, rodoviária é só se eu viesse de busão voador, né? Desci no aeroporto lá, e aí, cara, tinha banners dentro do aeroporto. Flock nu, a nova sensação do momento. Flock, aí aparecia a Shiba morrendo, e a Doge morrendo, e a Flock superando. Aí foi lá quem comprou aqui, ó. Quem comprou aqui foi um dubaiano lá, né? Um morador de Dubai, que passou no aeroporto, faceiro, onde não tem onde enfiar dinheiro no cu, que seja. Foi lá e comprou aqui, ó. E olha isso aqui, velho. Não, mas agora não é mais Flock, agora é a Baby Doge. Baby Doge é a do momento agora. A Baby Doge. Aí os caras vão pulando de cachorrinho em cachorrinho e tomando no cu, né? É uma delícia. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Mas daí depois vai aparecer abaixo do Baby Doge, sei lá, o Sperma Doge. Vai cada vez diminuindo mais, né? Virando um ser mais micro. E pessoas vendem uma casa pra comprar essa merda. Então primeiro entender, isso aqui não serve de porra nenhuma, isso aqui. Serve pra porra nenhuma. Tá? Tava olhando o canal do Bruno Perini ontem, ele estava falando sobre cripto. A gente vai fazer o papo de bar antes de eu ir almoçar e a gente tem a live com a Nanda Guardian pra gravar agora de tarde. Mas eu tava vendo o vídeo do Bruno Perini lá, que ele tem não sei como é que é o nome daquele maluco lá, ó, o que fala sobre cripto lá pro canal dele. E ele fala assim, altas meméticas, né? É isso que eles falam. Eles falam uns termos tão bonitos, né? Altas meméticas, que é aquela alta que você quer explorar durante um período ali de tempo e tal. E é exatamente isso. São altas de meme, né? As altas meméticas, ou as altas... Eu não sei como é que é a palavra. Eles falam muito bonitinhos e tal. Mas eu vou falar um pouco mais realista. Vamos ser mais realistas aqui. Vamos até aproximar aqui para eu xingar. Alta memética, não sendo alta memética, cara. Se você compra uma Shiba rola ou uma Baby Doge porque alguém falou dessa merda e você não entende porque você comprou, você foi induzido a comprar essa merda, você é um completo idiota. E aí, aceitando, e tem que aceitar ser idiota. Tem que falar pra si mesmo, não, eu sou um idiota. Eu sou muito idiota. Beleza. Só que não fica te martirizando. Utiliza essa merda a teu favor pra tu falar assim, não, a próxima vez agora é diferente, sabe por quê? Agora, se eu entrar numa meme coin, eu sei que eu vou especular por 3 dias, sei lá. Porque é uma porcaria. E eu só quero aproveitar a onda de alta dos idiotas. E o ciclo é assim, porque eu também já fui idiota lá em 2000, comprando Nano em 2018. Então é uma fase é a fase de aprendizado, a curva de aprendizado, tu passa pela fase de idiota. Tá? Mas o que acontece? Eu sei que muita gente compra Shiba, tá? Compra Shiba, porque lá no início do meu canal... Bom, não vou falar. Não vou falar. Tem o Shiba que eu vou comprar mais. Boa sorte. Vamos lá. Um completo asno, né? O cara compra Shiba em recessão. Mercado em recessão. É muito idiota. Tem que tomar no cu mesmo. Vamos lá. Papo de bar com estresse. Você comprou Shiba também, fofo? Comprei porra nenhuma de Shiba. Nunca comprei Shiba. Fala da meme. Meme é uma bosta também. Eu disse que eu tô falando, Brasil, com saudade dessas lives. Fofa, hoje eu vi a inversão da curva de juros na economia americana. Isso é um prenúncio de recessão. O mercado... Cara, vamos ser bem sinceros, Cícero. É certeza que nós vamos entrar em recessão no segundo semestre, cara. Olha a insolvência dessas empresas grandes aí, cara. Não ter recessão é esperar por um milagre. Já tá em 80%, mais de 80% de chance de recessão.
a quebradeira vai ser grande. Agora, como o mercado vai reagir a isso e quão fundo nós vamos esse ano e no ano que vem, só Deus sabe. Só Deus sabe. Vendi BTC para comprar altcoins. Tomei no cu. Comprei stablecoin e perdeu a paridade. Ah, então foi o ST. Tomei no cu. Comprei o que restou em real e o dólar só aumentar. Ah, comprei o que restou em real e o dólar só aumenta. Tomei no cu. Coloquei dinheiro no banco e foi assaltado. Bom, pelo menos tem um detalhe importante. Pelo menos você está usando isso para aprender, né? Então o que acontece? Quanto mais você toma no cu, mais você aprende e mais você começa a ficar esperto. Só que é aquela história. Não pode repetir os erros do passado. Cadê? Em dezembro você identificou a troca de tendência pelo Price Action ou pelo MACD? Pelos dois. MACD mensal estava perdendo, cruzando as linhas para baixo no Ethereum e no BTC. Aliás, era no Bitcoin. Tá? Era no Bitcoin. Então vamos pegar aqui. Vamos olhar aqui, ó. Vocês lembram do MACD aqui, ó? BTCUSD. Pelo MACD também, tá? Usei os dois. E por isso que eu também acho que nós estamos próximos a ter um respiro. Porque nós já estamos assim, ó. Enfraquecimento da tendência semanal do BTC. De baixo, né? Então acho que nós estamos próximos de um respiro a qualquer momento. Mas enfim. Onde é que nós estávamos aqui, ó, Fofolete? Dezembro. Olha aqui. O MACD ele foi uma informação adicional, né? Aqui, ó. Informação adicional. Mas eu falava do MACD aqui. Porra, o MACD semanal cruzou as médias para baixo. Perdemos o suporte semanal. Suporte semanal. Foi perdido. Tendência de baixo. Né? Agora o que vai acontecer? Ó? Deixa eu atualizar, né? Tendência de baixa, certo? Em algum momento, o MACD vai capturar o rompimento do semanal. E aí você vai querer entrar em long e começar a operar a tendência de alta quando ele romper isso daqui. Porque significa o quê? Que ele vai querer subir até metade, marco zero aqui do MACD. E aí ele tem dois caminhos. Geralmente o caminho que ele faz é volta a cair lá no ano que vem. Ele volta a cair lá no ano que vem. E na metade do ano que vem ou no final do ano que vem ele cruza de novo o semanal aqui para cima. E aí nós temos altas infinitas. E aí chama a galera da Gamecoin de volta. E aí a gente pode criar vários tokens aí. Pug Token, Flock Rola, Flock Shiba, Shiba Flock Doge, tudo junto, tudo no mesmo token. A gente pode fazer dinheiro comprando qualquer lixo, qualquer merda, qualquer porcaria. Tá? Aí aqui é a fase do Flock Shiba Doge. Flock Shiba Doge. Novo token. Para homenagear todas as meme coins que foram bem sucedidas. O que vocês acham? Né? O que vocês acham? O mercado está ferrado, é um fato. Mas lógico, cara. Eu falo, porra. Agora é a hora de trabalhar pra caralho e acumular dólar o máximo possível. Dólar nativo, né?
Ou comprar a token USDC se você acha que aguenta o risco, né, de não ter perda no USDC. Eu falo isso pro meu irmão porque o meu irmão ele não tem dólar nativo, ele tem USDC, né? Então é uma coisa que quando eu conversei com ele pelo Skype esses dias, foi uma coisa que me preocupou bastante. Fofa, cria um funk da primeira recessão. Putz, podia, né? O ideal seria. Não tem problema você agir de forma idiota e falar, pô, eu sou idiota, eu errei. O problema é você continuar sendo um idiota, né? Ah, vou continuar comprando Shiba na maior recessão econômica em 40 anos. É pedir pra se fuder. É pedir pra tomar no cu. É assim... Kid Bengala! Vem aqui, por favor! Estou aqui te esperando com os peitinhos de fora. Vem aqui, ó. Bem, tô bem aqui, ó, bem sexy. Esse é o comprador de Shiba hoje. O cara que fala, não, agora eu tô atolado em Shiba, eu vou comprar mais Shiba. Esse é o cara que tá mandando direct no Instagram pro Kid Bengala. É o cara que gosta de tomar no cu. E provavelmente não é um cara que não tem nem 10 mil reais investidos. O cara não tem grana pra investir. Cara, uma coisa que aconteceu, eu tava na academia. E tem um cara lá que treina na academia, ele é educador financeiro. Educador físico. E é um cara super legal, bacana e tal. Eu conversei com ele, ele me reconheceu e tal. Ele não assiste as minhas lives, porque ele só faz sardinhagem. Cara, o cara, em fevereiro, eu conversei com ele, ele tava em depressão porque ele tinha perdido, acho que 200 mil reais de investimento, porque ele perdeu essa grana comprando Shiba, comprando Doge, Baby Doge. O cara perdeu 200 mil reais. Pessoa que eu conheço pessoalmente, tá? Eu falo com ele. E eu falei assim, ó, cara, faz o seguinte, ó, agora o mercado tá em baixa, foge das altcoins e ainda te diria o seguinte, às vezes a melhor coisa a se fazer é parar com tudo que tu tá fazendo e dar uns passos para trás. Melhor coisa é você parar e dar uns passos para trás. Aí assim, não, mas é porque eu quero recuperar, agora eu já sei muito mais dos riscos. Não, aí eu falei assim, tá, mas qual moeda você tá utilizando? Aí ele abriu eu juro pra vocês, tem um aplicativo, eu não sei como é que é o nome, se é Pupcoin, eu não sei, que é moeda cocô, né? Que é só meme coins, que é só moedas, moedas meme ou moedas que os caras fazem pump and dump, que os caras tentam fazer pump and dump. E ele falou assim, cara, porque eu preciso recuperar esses 200 mil reais... porque eu agora sou muito mais experiente, porque não sei o que. Aí eu falei, tá, quais moedas tu tá comprando? Tá comprando Ether? O que tu tá comprando aí? Não, eu tô comprando moeda não sei o que, Smile, moeda... Puta, cara, era muita moeda lixo. Pupcoin e não sei o que. Acho que é Pupcoin, tem uma que é Pupcoin, tem uma que é... Eu não sei como é o nome do aplicativo, tá? E aí o cara querendo encontrar as assimetrias lá. Subiu 35%. Aí o tamanho do mercado, né? Menos de $1 milhão de market cap. E aí o cara, juro por Deus, o cara tava com umas olheiras desse tamanho. Eu falei, cara, para. Ele não parou. Fui para os Estados Unidos, voltei pra academia. Aí eu cheguei ontem e perguntei pra ele. E aí? Como é que tu tá no mercado cripto aí? Aí, cara, fala... eu não falo mais de cripto. Eu abandonei de vez o mercado cripto. Eu tô traumatizado, não quero mais mexer com essa merda. Eu quero esquecer que eu fiz isso, quero esquecer tudo. Ou seja, o cara provavelmente ele perdeu uma grana maior ainda do que aqueles 200 mil reais para usar o pouco que ele tinha para tentar recuperar. Então, se ele, sei lá, tinha sobrado 10 mil ou 5 mil reais e ele quis tentar recuperar os 200 mil reais na velocidade da luz, ele se fudeu. Ele se fudeu. E isso é a realidade de várias pessoas desse mercado.
Várias pessoas. Por que vocês acham que a audiência de todos os cripto youtubers cai? Por que vocês acham que a audiência... Porque as pessoas quebram. As pessoas perdem dinheiro. Tem gente que não consegue ganhar dinheiro no bull market, quiçá no bear market. O cara não ganha dinheiro no bull market. O cara passou... Tu tá no mercado cripto desde 2019. 2019 você pegou alta de 200% em BTC, 60 mil por cento em Solana, sei lá, 2 mil por cento em Ethereum. Cara, se tu chegou no final de 2021 e tu já tá no mercado desde 2019, tu chegou no final de 2021 e você não teve um puta lucro, você não conseguiu... É porque você só fez merda com o teu dinheiro, porque num bull market você perdeu dinheiro. Tem gente, e a maioria, não é a minoria, a maioria num bull market não consegue fazer dinheiro. Não consegue aumentar o capital. E aí o emocional vai pro saco, porque tu perde o capital fudido que tu não pode perder, e aí tu quer recuperar na velocidade, e aí tu entrega o ouro pros bandidos de vez. Porque daí tu já entra com o teu emocional abalado. Então se acontecer com alguns de vocês, gente, de você tá se fudendo aí, dá 2 passos pra trás, primeira coisa, saia da porra do Telegram. Cara, o Telegram fudeu muito a vida desse cara e ele nem percebeu. O Telegram fudeu a vida desse cara porque ele tava o tempo todo... Ele acessava essas plataformas por causa de grupos do Telegram. É lógico que escolhas dele, né? Lógico que são escolhas dele. Mas, cara, o Telegram representa você ter a opinião de um bando de gente que não sabe de porra nenhuma. Tem gente que entrou no mercado há 1 ano e acha que sabe. Tem gente que entrou há 2 anos e sabe. Sabe de porra nenhuma, cara. Não sabe de porra nenhuma. Como é que eu sei disso? Que tem youtuber que começou o mercado cripto a mexer em 2019 e não conseguiu um dinheiro. Não tem um capital com recurso de se fudeu com a queda. Não sabe o que tá fazendo. Muito bem, senhores, eu vou ter que fechar. Um grande abraço. Agora a gente vai pra live fechada daqui uns